Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez, chegando aí com mais um comentário de mais uma lição da nossa Betel Dominical. Lição essa que será dado no dia 12 de agosto de 2018. Convido-vos a vir comigo para junto analisarmos mais essa lição. Com base em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5, estudaremos hoje sobre o tema Decálogo, a aliança no Sinai. O Decálogo é os 10 mandamentos, que era o resumo dessas 611 leis escrita na Velha Aliança, que é uma representação da palavra de Deus. E como vai dizer o nosso texto áureo, a palavra de Deus ela é pura e perfeita. Quando fala aqui na questão 7 vezes purificada como a prata no forno de barro, este 7 fala da perfeição. A palavra de Deus, ela é perfeita. E como vai dizer a nossa verdade aplicada, estes mandamentos falam do propósito eterno para com o povo de Israel. Mandamentos que na verdade veio para autodisciplinar o povo de Israel em seu modo de viver. Deus aqui estava implantando a sua aliança com o seu povo. A partir desta aliança, o povo teria que seguir as instruções que Deus estaria dando para eles, e a partir desse momento, eles teriam Deus como o seu governador. Nós vemos aqui na nossa lição que o início dessa aliança no Sinai, assim, nós vemos aí Deus, ele se manifestando de uma maneira sobrenatural ao seu povo, dando a eles esse decálogo. Como vai dizer-nos o comentarista, ao ler a narrativa do Êxodo capítulo 19, versículo 18, nós vemos que o monte fumegava e tremia, pois o Senhor descera nele com fogo. Foi neste ambiente de glória e manifestação que Deus estabeleceu um pacto com o seu povo, transmitindo os 10 mandamentos a fim de instruí-los ou de instruir acerca da sua vontade. Falando, meu querido, do conceito aí do termo decálogo, nós temos aqui esses 10 mandamentos, onde o povo tinha tudo que precisava dentro desses 10 mandamentos que Deus estava estabelecendo para eles, para que eles pudessem viver de conformidade com a vontade do Eterno. Nós vemos aqui nessa questão o termo decálogo, ele vem do grego deca, 10, e logos, palavra literalmente significa 10 anunciados ou declarações, fazendo alusão aos 10 mandamentos dado por Deus ao seu povo. Ou seja, como eu acabei de dizer, eles receberam esses mandamentos, e nesses mandamentos tinha tudo aquilo que eles precisavam para andar de conformidade com a vontade de Deus. Andar conforme o querer de Deus para as suas vidas. Por exemplo, os primeiros 4 mandamentos, como nós vamos ver aqui, eles falam da reverência a Deus.
do nosso relacionamento com Deus. Bom, agora com esse mandamento, Deus estaria tirando o seu povo, ou pretendia tirar o seu povo dos costumes que eles haviam adquirido dentro deste tempo em que eles passaram ali no Egito, aprendendo tudo aquilo, meu querido, que desagradava a Deus. E muito mais do que isso, a cultura egípcia era uma cultura que ofendia com as suas práticas idólatras a Deus. Os egípcios eram politeístas, era panteísta, e como diz o nosso comentarista, os 4 primeiros mandamentos trata diretamente sobre a reverência a Deus. A característica distinta do Decálogo é evidente nos primeiros 2 mandamentos. No Egito, muitos deuses eram adorados. Os habitantes de Canaã eram politeístas, mas Israel deveria ser diferente. Na qualidade de povo peculiar de Deus, deveria ser caracterizado por uma devoção singular e exclusiva a Deus. Nem mesmo uma imagem ou semelhança de Deus seria permitido. Consequentemente, a idolatria seria uma das piores ofensas da religião de Israel. Então, meu querido, agora com os 10 mandamentos, Deus tinha como objetivo tirar a Israel de tudo aquilo que os caracterizavam como Egito. Eles, a partir de então, teriam como identidade a forma e a semelhança do seu Deus, pois assim as nações eram, como eram os seus deuses, assim eram eles. O povo de Deus, ele não é politeísta, e sim monoteísta, pois com a implantação dos 10 mandamentos, a primeira coisa que nós vamos ver é que Deus, ele queria que o povo entendesse que só existia um Deus. Eles iam aprender que só Deus deveria ser adorado e só a Deus eles deveriam servir, pois Deus é o único Deus. O resto é invencionismo de seres espirituais, espíritos imundos, anjos caídos que se rebelaram contra Deus com o desejo de ser Deus, querendo ser como o nosso Deus, e até aspiraram estar acima de Deus. Mas Deus, somente Deus, o Deus que servimos, Ele é o Criador dos céus, da terra e de tudo o que há visível e invisível no mundo visível e no mundo invisível. E não há outro, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra, como diz o apóstolo Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12. Este é que é Deus. O resto é invenção. Em seguida nós vamos ver aí a questão dos mandamentos que tratava do relacionamento familiar. Bom, aqui, meu querido, nós vemos que a partir do versículo 12 do capítulo 20 de Êxodo, a questão em que é prioridade, não só aqui, mas em toda a Bíblia, o relacionamento familiar e o relacionamento com terceiros. Aqui o nosso comentarista vai nos mostrar Deus enfatizando esta questão dos filhos honrarem a seus pais. Mas nós sabemos que em toda a Bíblia, para que a família viva bem e prospere, é preciso que cada um se preocupe em cumprir bem o seu papel dentro desse quesito família, pois a família desde o início foi prioridade para Deus. O nosso relacionamento com a nossa família precisa ser cultivado a cada dia mais, pois a Bíblia diz que até
para nós estarmos envolvidos, servindo a Deus, fazendo alguma coisa na obra de Deus, precisamos estar bem com a nossa família. Existe aí uma escala na qual nós precisamos observar e seguir. Primeiro é Deus, então a família e depois a igreja. Como diz o apóstolo Paulo, eu não posso querer cuidar do rebanho de Deus se eu não consigo governar bem nem a minha casa. Para com o próximo não pode ser diferente disso. Nós não podemos nos esquecer, meu querido, que nós estamos em um trimestre comemorativo, onde nós estamos sobre esse tema Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Então, não podemos esquecer que Deus, dentro desse plano de redenção, desde o início da chamada dessa nação modelo, de lá para cá, Deus ele vem construindo para si uma família que vai viver com ele eternamente. E dentro disso, dentro desse relacionamento, meu irmão, eu preciso andar dentro de uma escala para me relacionar e fazer com que as coisas andem de maneira perfeita. Bem, dentro dessa escala, eu preciso entender que eu preciso me relacionar primeiro com Deus, ter uma vida com Deus, de intimidade com Deus. Segundo, eu preciso me relacionar bem comigo mesmo. Terceiro, eu preciso estar com um relacionamento abençoado com a minha família. E em quarto, eu preciso estar me relacionando bem com o próximo, pois isto é algo indispensável na vida de quem pretende passar a eternidade com Deus. Pois nem eu e nem você, meu querido, quando se trata do nosso próximo, sabemos se este próximo que muitas das vezes nós podemos desprezar, ele é um dos nossos irmãos que futuramente vai ser gerado pelo mesmo Espírito e pelo mesmo sacrifício que nos gerou lá na cruz, no Calvário. Por isso é que a Bíblia nos aconselha, o que depender de nós, nós precisamos ter paz com todos, com todos. Em seguida, nós temos aí o propósito da lei. Nós vemos que as leis, conforme o nosso comentarista nos diz, as leis de um povo revelam a sua história e sua crença. Ao designar a lei, Deus está estabelecendo parâmetros de conduta, adoração e relacionamento para com o povo de Israel. Meu querido, Deus ele estava dando aquelas leis, como vai nos dizer aqui, um mestre, um condutor, um aiô, um professor, para que o seu povo tivesse um norte e fossem conduzidos direto a ele, diretamente ao relacionamento que Deus estava construindo com o seu povo. Mas para que tudo funcionasse bem, primeira coisa que a lei ensinou para eles foi que sem obediência não teria como existir este relacionamento. Em outras palavras, se eles não fossem obedientes, eles não seriam a propriedade exclusiva de Deus.
Se eles não fossem obedientes, eles não seriam um sacerdócio real. Se eles não fossem obedientes, não alcançaria a santidade, ou seja, não teria uma identidade e ficaria à mercê das demais nações, como eles estiveram na terra do Egito. Em outras palavras, sem o sacerdócio real, eles ficariam sem a intimidade com Deus, ficaria sem ter acesso a Deus, sem ele ser essa propriedade exclusiva de Deus. Eles não teriam um dono. Na vida deles não teria uma plaquinha dizendo: aqui é uma propriedade particular do Deus El Shaddai. E assim fariam com eles o que bem quisesse e o que bem entendesse. E sem a santidade, meu querido, que é a principal característica que identifica os filhos de Deus com o Deus Todo-Poderoso. Sem a santidade, eles estariam totalmente separados do seu Deus. Em seguida, nós vamos considerar aí as características distintas do código do povo hebreu. Aqui nós vemos que Deus, na instituição das suas leis, estava dando ao seu povo corpo, mostrando assim que Deus se preocupava nos mínimos detalhes com a vida de seu povo. Um outro aspecto importante, meu querido, e digno de nota aqui, é que Deus, ele é original. Em nenhuma outra nação tinha leis como as leis que Deus estava dando ao seu povo. Estas leis, antes de ser escrita por Deus, naquelas tábuas de pedras já estavam gravadas em seu coração. Talvez seja por isso que Deus disse ao seu povo que as gravasse na tábua de seu coração. E aqui vai uma aplicação e um pensamento meu diante de tantas coisas que temos ouvido, um assunto direcionado a isso. Onde é mesmo que a palavra de Deus ela deve estar em nossa vida? Debaixo do braço, como alguns dizem que tem que carregar este exemplar da Bíblia Sagrada, este livro que era da capa preta e que agora, nos dias atuais, há uma diversidade de cores de sua capa, porque alguém diz que a Bíblia, sendo carregada como aquele livro, é a identidade cristã. E que se alguém resolve aí carregar este livro dentro de uma plataforma digital, ele está querendo esconder a sua identidade. Pois bem, a Bíblia, querido, realmente ela é a identidade cristã. Seja este livro grande, seja este livro pequeno, daqueles que cabem num bolso, e não digo das plataformas, mas livro mesmo, ou seja, um livro médio. Seja as tais plataformas digitais, se nós não estivermos de verdade com essas letras sagradas, com essas letras em formas garrafais, gravada na tábua do nosso coração, de nada vai adiantar, querido, andarmos com este livro, seja nas mãos ou dentro de uma plataforma digital ou debaixo do seu braço. Não adianta de nada. Somente esta palavra estando gravado na tábua dos nossos corações é que vai nos ensinar a disciplinar a nossa alma, e aí sim haverá
uma mudança, a mudança que a poderosa palavra de Deus pode fazer em qualquer ser humano. Às vezes a pessoa pode ter lido a Bíblia uma vez, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, mas não são transformadas. E por quê? Essas pessoas, elas até andam com esse exemplar para cima e para baixo, mas não há transformação. Sabe por quê, querido? Porque quando eles param para ler, eles leem a Bíblia como qualquer outro livro. Leem ela como se estivesse lendo uma revista ou etc. A Bíblia, meu querido, ela é para ser refletida, analisada, meditada. A Bíblia, ela é um baú que nós temos que abrir e começar ali, despolhar e buscar os tesouros que estão nela e que são preciosíssimos para a nossa alma. Isto é muito mais do que andar com a Bíblia na mão, ou debaixo do braço, ou dentro de uma plataforma digital. Você precisa estar com ela gravada na tábua do seu coração. Falando aí da santidade de Deus em evidência, aqui nós temos o clímax deste propósito do estabelecimento das leis de Deus que os leva a caminhar em direção a essa santidade. A santidade adquirida em Deus. Ser santo como Deus é santo é uma das principais características que Deus, desde o princípio, ele vem tentando forjar em seu povo. E sem ela, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, versículo 14, jamais alguém vai chegar a Deus. Porém, no continuar da história, nós vamos observar, conforme o nosso comentarista nos deixa bem claro aqui, que o povo fracassou e não deu conta de cumprir como deveriam, e assim não conseguir alcançar a santidade. Então, como um meio de perdão de pecado ao povo, pois este povo ele não conseguiu alcançar este propósito de Deus. Então Deus manda os sacrifícios, conforme o nosso comentarista deixa bem claro aqui, como um meio de perdão do pecado do povo. Porém, nós sabemos que este sacrifício ele está apontando para um sacrifício superior. E como nós estamos falando dentro deste tema, o plano divino de redenção, nós não poderíamos deixar de destacar esta questão aqui. O sacrifício de Cristo, que através dele traria de uma vez por toda ao povo de Deus, que mais tarde seria reconhecido como a igreja, que através desse sacrifício, através de receber esse sacrifício, seriam regenerados, justificados, santificados, perdoados, encaminhando-os assim o povo a alcançar este propósito de ser santo como Deus é. Sabemos que não é fácil, mas não é impossível. Se nós esforçarmos a cada dia, nós podemos alcançar um patamar o mais alto possível da santidade que Deus espera de nós. O grande passo que nós precisaríamos de dar para acelerar e alcançarmos esse objetivo, ele já foi dado.
nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pois por nós mesmos jamais nós conseguiríamos alcançar este patamar de santidade, mas em Cristo e pelo o seu sangue que nós somos limpos, regenerados, justificados, santificados e perdoados. E é este o caminho que o Espírito Santo, com a palavra, que é os mandamentos do Senhor para nós, tem nos encaminhado a esta santidade, pois a palavra de Deus diz que o Espírito Santo e a palavra é que nos santifica. É o Espírito Santo usando a palavra no convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça, que vai encaminhando estes a um patamar de santidade. É a palavra de Deus, que é estes mandamentos, que nos molda ao modo de Deus e faz e nos dá condição para que alcancemos então esta santidade. Em Cristo isto é possível. Sabemos que nós temos que lutar a cada dia e qualquer momento desse, num abrir e fechar de olho, o que faltar para nós alcançarmos essa santidade, Cristo nos transformará de uma vez por toda. Considerando aqui então, meu querido, o terceiro tópico, aonde fala da atualidade dos 10 mandamentos, aqui nós vamos observar que eles são atuais. Olha, embora tenha sido instituído para os hebreus, os 10 mandamentos tinham o objetivo de serem universalmente divulgados pelo povo de Israel. Este código de lei embarca todos os aspectos da vida, por isso o que nele está escrito envolve todos os homens. Falando aqui então de Jesus e a lei, aqui nós vamos usar duas situações que nos mostram bem a atualização dos mandamentos para a nova aliança. Primeiro, a passagem do jovem rico. A Bíblia vai dizer que aquele jovem, ou aquele homem, ou aquele príncipe, como queira, dependendo de qual livro você vai ler, se Marcos, Lucas ou Mateus, chegou até Jesus e perguntou o que ele poderia fazer para herdar o reino de Deus. Como resposta, Jesus perguntou se ele guardava os mandamentos. Como resposta, ele disse que tudo aquilo ele estava observando e praticando. A Bíblia vai dizer num detalhe específico em Marcos que isso alegrou o coração de Jesus. Mas, imediatamente, Jesus, com o seu olhar penetrante, olhou para dentro da alma daquele moço e disse para ele: olha, eu enxerguei uma coisa aí, falta ali uma coisa. Vende tudo o que você tem e reparte com os pobres. Então terás direito ao reino de Deus. Entre linhas, meus queridos, Jesus está dizendo que o principal faltava àquele homem. Ele poderia até estar guardando os sábados, as festas de lua nova, ele poderia até estar honrando seu pai e a sua mãe, ele poderia até não ser um politeísta, ele poderia não matar, não roubar, não adulterar. Porém, o principal ele não estava cumprindo: o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Pois a Bíblia vai dizer que ele se entristeceu, pois era dono de muitas propriedades. Entre linhas, a Bíblia está dizendo para mim e para você que ele amou mais as propriedades, que ele amou mais o que ele tinha do que a Deus. Em seguida, nós vamos ver
que quando Jesus falou para ele vender o que ele tinha e dar aos pobres, ele não obedecendo essa proposta de Jesus, ele nesse entristecer vai embora. Entre linhas, a Bíblia vai estar dizendo que ele também não amava o próximo. Um outro exemplo que fala da atualização desses mandamentos é a questão do bom samaritano, onde vemos aquele homem que foi assaltado, espancado e deixado meio morto à beira do caminho, aonde vem aquele sacerdote e aquele levita, e por causa das tradições, por causa de sua religião, eles passam de largo e deixam de socorrer aquele moço. Porém, a Bíblia vai dizer que naquele mesmo caminho, por ali passava um samaritano. E este samaritano, sem conhecer quem era aquele homem, sem ter nenhum grau de parentesco com ele, sem ter nenhuma amizade com aquele moço, sem fazer acepção de pessoa, ele pegou aquele homem, passou azeite em suas feridas, o levou, pediu que aquele hospedeiro cuidasse daquele homem e disse que se houvesse mais algum gasto, quando ele voltasse, ele iria pagar. Jesus, respondendo àqueles que lhe questionou a respeito desta questão, perguntou para eles quem tinha praticado, exercido o amor para com aquele homem caído à beira do caminho. E eles, mesmo sem querer, tiveram que responder que foi o bom samaritano. Jesus, creio eu, calmamente virou para eles e disse: vai e faz o mesmo. Jesus diz, querido, que toda a lei, e agora saindo dessas 10 declarações e abrangendo todas as 611 leis que foi estabelecida para o governo do povo hebreu, Jesus diz que toda a lei, ela se resume, ela se cumpre em essas duas ações: amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e ao próximo como a si mesmo. Aqui nós temos então a atualização desta lei, e Jesus, querido, foi o único, como o nosso comentarista deixa bem claro para nós aqui, ele foi o único que cumpriu paulatinamente a lei. Por isso, nele nós somos justificados e temos essa capacidade de cumprir a lei no simples fato de amarmos a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a nós mesmos. O apóstolo João, escrevendo a sua epístola, ele diz que quando existe o amor, os mandamentos de Deus, eles não nos são pesados. Em seguida, nós vamos ver aí a questão do decálogo na visão paulina. Nós podemos ver que ninguém melhor do que Paulo para falar deste assunto, pois sendo ele esse ícone, como o nosso comentarista fala aqui do Novo Testamento, ele era aquele Saulo que foi criado aos pés de Gamaliel e cumpriu as leis mosaicas veementemente, mas como mesmo ele declara, só veio ter uma verdadeira compreensão, só veio compreender de verdade o propósito dessas leis depois que ele passou a conhecer a Jesus. Como nos diz o nosso comentarista, o Novo Testamento pontua que a lei tinha funções diferentes daquela que os judeus pensavam. Em sua carta, Paulo mostra a incapacidade da lei para salvar
mas revela o que é pecado e quão miseráveis somos. Na visão paulina, Cristo é o fim da lei. Romanos 10:4. Pois a cumpriu cabalmente. Assim, é capaz de justificar todo aquele que nele crê. Falando aí a respeito dos mandamentos e a igreja. Aqui nós temos, na verdade, é um conselho que precisamos estar com esse mandamento de Deus. Agora, atualizado como vimos, nós precisamos estar, como eu já disse acima, com eles gravados na tábua de nosso coração, para pregarmos contra todas as heresias que é apresentada aqui pelo nosso comentarista dos dias atuais, deste presente século, que tem dito que não existe uma verdade absoluta e com isso desfazendo de Cristo e de sua palavra, que é esta verdade absoluta, onde ensinam também essa questão de que os meios não justificam os fins não justificam os meios, com isso criando uma confusão filosófica que nós observamos, dando espaço para ser estabelecido e fortalecido as invenções de valores que nós temos assistido a cada dia sendo programada, sendo colocada aí, aberta para a prática e sendo aprovado leis no nosso Senado, na Câmara dos Deputados, dando validade a essas invenções de valores, tudo vindo dessas heresias das quais nós estamos falando. Se nós, meu querido, não estivermos firmados na verdade, nessa verdade absoluta, que é a palavra revelada, que é a palavra escrita de Deus, nós vamos entrar pela estrada da qual Ele está oferecendo, que é uma estrada que vai nos encaminhar para longe do caminho que é Cristo. Vamos ficar, como muitos, infundado em doutrinas distorcidas, em versículos distorcidos, levantando doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, como a tal doutrina da prosperidade, que ensina que o crente que está com os dois pés no céu é aquele que tem aqui na terra uma vida financeira bem-sucedida. Você ter uma vida próspera exatamente no sentido financeiro é o maior sinal que alguém em sua vida pode receber de que ele está com a sua salvação garantida. Olhando para a Bíblia, nós vamos entender que não é por aí, que não é dessa forma, que muito mais do que ter uma vida regalada, nós precisamos de muitas outras coisas para ganharmos o céu, como falamos mais atrás. Com isso eu não quero dizer também que nós não temos que lutar e para ter uma vida financeira abençoada, não. A Bíblia diz que nós temos que comer o melhor desta terra e viver o melhor e viver no melhor desta terra. Porém, nós não podemos botar os carros à frente do boi. O que a Bíblia diz? Buscar em primeiro o reino de Deus e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Se você é um empresário, um irmão, uma irmã que tem um negócio, que trabalha e que é fiel a Deus e que busca o reino de Deus, com certeza Deus está te abençoando e a sua vida financeira também está prosperando. Concluindo, meu querido, o decálogo não foi instituído apenas para Israel, mas sim para toda a humanidade. O objetivo de Deus era que, através de Israel,
seu nome fosse santificado entre as nações. A lei revelou ao homem a sua miserabilidade, mas Jesus, superior à lei, mostrou que onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Amém, meu querido? Que Deus em Cristo vos abençoe. Não deixe de deixar aí aquele like abençoado, não deixe de comentar, de compartilhar esses nossos vídeos, que a cada semana estamos alcançando aí um crescimento. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que se inscreveram aí nessa última lição, pelos comentários que recebi na nossa última lição. Fiquei muito feliz e digo para os irmãos que assim nós vamos caminhando para a cada dia procurarmos apresentar um melhor para Deus. E assim que o Senhor abrir as portas para nós de uma forma bem maior, nós estaremos aí tentando conseguir um material didático bem mais abençoado para oferecer aos irmãos a cada dia um vídeo com mais qualidade e assim sucessivamente, tá bom? Ficamos aí para a próxima lição então, a lição de número 8, a conquista da terra prometida. Que Deus em Cristo nos